Vem aí o 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Curitiba. Tema: Educadores e Líderes de Excelência. Transmissão ao vivo pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Curitiba. Dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde. Palestrantes: Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Santa Catarina, Pastor Sandro Pereira e Pastor Eliel Gabi, de Curitiba, Paraná. Inscrições gratuitas no blog da Escola Dominical, ebdadcuritiba.blogspot.com. Escola Bíblica Dominical, transformando vidas através do ensino. Olá, prezados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Na lição de hoje, lição número 4, nós veremos o momento histórico da construção do templo e veremos como o povo de Deus enfrentou oposição. O nosso desejo é extrair verdades espirituais perenes para a nossa vida a serviço do Rei dos Reis. O texto áureo está em Neemias 4:6 e registra o seguinte: Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E a verdade prática ensina a seguinte verdade: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe foi extraída de Esdras, capítulo 4. Se você puder, leia esse capítulo bíblico com cuidado ao final dessa aula e peça a Deus que ilumine o vosso entendimento para que o Espírito Santo confirme essas verdades no teu coração. Hoje, iremos, através do ensinamento bíblico, nós veremos que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno e as oposições daqueles que são contra a obra de Deus por intermédio da Igreja de Cristo. Claro, precisamos também compreender o sentido do que seja vencer as resistências e as oposições no contexto dos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, hoje, nós estudaremos um momento muito especial na vida do povo de Deus, na vida de Judá no pós-exílio. Estamos falando da reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. O texto de Esdras 4 usa vários documentos para descrever uma série de tentativas para anular os esforços de reconstrução dos judeus. Os versos 1 a 5 acontecem durante o reinado de Ciro, nos anos 559 a 529 a.C. O verso 6 situa-se no tempo de Xerxes, 485 a 465 a.C. Já os versos 7 a 23 alcançam Artaxerxes I, dos anos 464 a 424 a.C. Então, o verso 24 nos retorna ao tempo de Dario I, que reinou entre os anos de 522 a 486 a.C. O altar, centro do culto judaico, já tinha sido restaurado. Havia sacrifício e expiação pelo pecado sendo oferecidos ao Senhor. Como reino sacerdotal e povo santo, o povo devia oferecer sacrifícios a Deus, mas o templo precisa ser restaurado. E a restauração deveria ser vista como uma prioridade para eles. Então, os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Mas a palavra de Deus, em Esdras, capítulo 4, versículo 4, nos dá a seguinte informação: o povo da terra
debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E é justamente por causa disso que Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos. Pessoas se infiltraram entre os trabalhadores e o objetivo delas era simplesmente atrapalhar e impedir a reconstrução. Contudo, os judeus, liderados por Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Assim, nós iremos aprender, ou ao menos lembrar, que sempre que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas, quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Todos nós enfrentaremos lutas durante nossa peregrinação por essa terra. Jesus ensinou que no mundo teremos aflições. A diferença reside na forma como enfrentamos essas lutas ou em quem confiamos durante elas. Se nossa confiança está em Deus, então não desanimemos. Prezados, não olhem para os inimigos e não deem atenção às suas críticas. Antes, olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele nos dá a garantia da vitória. Ao final de tudo, com certeza, os que confiam no Senhor não são apenas vencedores, mas, como nos ensina o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores. Então, o nosso desejo é que o Espírito Santo guarde isso no teu coração. Nós devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Passemos assim ao nosso primeiro tópico, que traz por título Os alicerces do templo são lançados. Na sequência da leitura de Esdras, vemos que os materiais para a construção do templo chegaram, cumprindo a concessão feita por Ciro, o rei da Pérsia. Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro, isso está registrado lá em Esdras 3:8, lançaram os alicerces do templo. Esse seria o segundo templo, que inauguraria uma nova fase na vida deles como comunidade judaica e como povo escolhido por Deus. Naquele momento, todos apresentavam muita animação para o trabalho. As promessas de Deus, transmitidas por meio de seus profetas, estavam se concretizando. O primeiro subtópico, então, diz que o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. E é importante observar aqui que o cerne, o coração da solenidade, está na alegria do povo e não no ritual ou nos paramentos. Nós precisamos destacar isso para não cairmos no erro que eles já haviam cometido antes, denunciado por Isaías a seu tempo, e no erro que eles voltariam a cometer nos tempos do Novo Testamento, denunciado pelo próprio Cristo, como você pode observar em Mateus capítulo 15, verso 8, onde Jesus lembra as palavras do profeta e repete: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sempre que priorizamos a forma em detrimento da essência, corremos o risco de voltar a este erro. Eu tenho muito medo de, muitas vezes, participarmos de solenidades suntuosas, mas vazias, com todos os paramentos, mas sem a motivação correta. Em muitos lugares, comunidades religiosas se reúnem em ritos quase que matematicamente perfeitos, mas a motivação que impulsiona a celebração está centrada nos desejos e projetos humanos e não nos projetos do reino. Que em nossas assembleias a motivação seja o verdadeiro culto ao único Deus.
que possamos expressar nossos sentimentos de alegria por quem Deus é, pelo grande dom da salvação pela graça, como fizeram os participantes da celebração aqui em Esdras, no capítulo 3, versos 10 a 13. Depois temos a reedificação do templo. A palavra de Deus é clara em nos mostrar que a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, o rei da Pérsia. Já vimos isso em Esdras, capítulo 1. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios 3,16. O texto de Efésios 5,32 mostra que a Igreja de Deus é um mistério. E 1 Coríntios 2,14 diz que esse mistério não pode ser compreendido pelo homem natural. Nós edificamos as casas de oração, mas Jesus edifica a sua igreja. Aleluia. O Espírito Santo lhe faz lembrar hoje que Jesus, em pessoa, quer e vai edificar a sua igreja. E ele o fez, faz ainda hoje e fará conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento e atitude de reverência pela igreja do Senhor, o corpo místico de Cristo, que é a morada de Deus. Escreve Paulo também em Efésios 2, 22. Morada de Deus. O Espírito Santo quer capacitar a igreja com o poder do alto, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra, onde todos somos peregrinos. Deus tem um plano, um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. É disso que a Bíblia trata, principalmente o Novo Testamento. A obra de Deus na terra. A missão da igreja é anunciar a salvação pela graça em Cristo Jesus. Neste momento em que vemos tantas vidas serem ceifadas, é hora de lembrar e viver as promessas de Deus, de que o melhor de Deus não está por vir, mas já veio na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal, o que mais poderíamos desejar, uma vez que Ele nos deu a salvação e fez isso entregando a si mesmo para morrer por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo salva, Ele vive, Ele reina. Ele quer que a sua igreja leve essa boa notícia a todos os perdidos. Nossa igreja, nesse ano, tem enfatizado a obra missionária, o papel por excelência da Igreja de Cristo neste mundo passageiro. Assim como no tempo de Esdras, os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene, assim Jesus edifica a sua igreja e nos dá a alegria da salvação, a maior obra já consumada na história da humanidade. Agora, se você confia que faz parte do plano de Deus, que está fazendo a vontade de Deus para a humanidade perdida em meio às trevas, saiba que fatalmente terá de enfrentar oposições. No caso dos judeus aqui, no tempo de Esdras, foram os samaritanos. Esse é o segundo tópico. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Em primeiro lugar, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Você saberia dizer quem eram os samaritanos? Pouco antes de o Império Babilônico surgir no cenário mundial, a Assíria era o poder dominante. Então temos, cronologicamente, Assíria, Babilônia e Pérsia. Os fatos narrados em Esdras e Neemias tratam do período persa. Vamos voltar alguns séculos para o momento em que a Assíria era o império que dominava toda aquela área do crescente fértil, lá no Oriente Médio.
Em 721 a.C., Samaria caiu perante o rei Sargon. A população foi deportada em etapas, começando com a classe dominante, como haviam alertado os profetas da parte de Deus. A massa do povo, cerca de 27.290 pessoas, segundo as crônicas da corte de Sargon, foi deportada para a Alta Mesopotâmia e lá perdeu a sua identidade. Povos de outras regiões foram trazidos para Samaria, capital do Reino do Norte, e se estabeleceram no lugar dos deportados. Os israelitas que foram deixados em sua terra se perderam no meio do sincretismo pagão e deram origem aos samaritanos. O destino da adoração a Yahvé tinha apenas Judá como centro. Você pode relembrar esse momento lendo, em seguida, segundo livro de Reis, capítulo 17, verso 23. Os samaritanos continuavam servindo aos deuses dos pagãos que colonizaram a terra. Quando Nabucodonosor, no início da destruição de Jerusalém, levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos, povo que surgiu da mistura das tribos do norte de Israel, passaram a habitar aquela terra. Quando os judeus começam a voltar do exílio babilônico, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. É o que temos em Esdras 4, o capítulo de hoje. Os textos sagrados mostram que a maldade dos samaritanos os levou a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus, ainda em Esdras 4. Agora que estamos no tempo de Artaxerxes, o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Observe o que temos aqui. Da mesma forma que Deus havia enviado profetas para pregar ao povo que se arrependesse antes do cativeiro, Deus também havia enviado homens para profetizar que Deus haveria de restaurar o povo à sua terra. Dessa forma, essas pessoas que querem reconstruir a identidade do povo de Judá estão cumprindo a vontade soberana de Deus. E é exatamente enquanto eles procuram obedecer à vontade do Senhor que se levantam os opositores. Aprendemos assim que, historicamente, os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. Mas é preciso admitir ainda que, com base em Ageu, capítulo 1, verso 4, que houve um momento de estagnação por parte dos judeus mesmos, ou seja, por parte do povo de Deus. Parece que durante essa estagnação, os judeus se voltaram para a construção e a decoração de suas próprias casas. É preciso discernir quando temos oposições reais ao nosso serviço para Deus, de quando estamos focados em nossos projetos particulares e, por isso, não damos a atenção devida aos projetos de Deus. Terceiro tópico é uma pergunta. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade na época, que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus, então, deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. No entanto, se você ler profetas como Oséias, Isaías e Jeremias, por exemplo, você perceberá que um erro recorrente do povo era buscar ajuda nos poderosos exércitos das nações vizinhas e não recorrerem a Deus. E aqui temos uma característica marcante. O povo de Deus sempre é tentado a esquecer daquilo
que Deus já fez. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias de Moisés, o Senhor livrou seu povo, escolhido lá do cativeiro no Egito. Ele realizou sinais, prodígios e maravilhas, e a partir daquele momento, os israelitas passaram a ser um reino sacerdotal, o povo eleito. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com as tribos do sul, Judá, o que já havia feito com Israel, o reino do norte, ou seja, levá-los em cativeiro. Neste momento de perigo e angústia, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido. Deus enviou um anjo que feriu o arraial, ou o acampamento dos assírios. Naquela noite, foram destruídos 185 mil soldados. Você pode conferir essa história no segundo livro de Reis, capítulo 19, verso 30, e no segundo Crônicas, capítulo 32. Nos dias de rei Josafá, eles foram ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas. Os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Instantes atrás, destacamos uma característica do povo de Deus. Aqui, podemos destacar um dos atributos de Deus que sempre se sobressai em momentos de dificuldade. Deus permanece fiel. Ele sempre lutou as batalhas do seu povo. É o Senhor quem luta por nós. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos dos judeus. Lembrem-se da famosa frase do profeta Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diante das perseguições que enfrentamos e que ainda iremos enfrentar, todas as vezes que empreendermos o serviço que Deus nos ordenou, precisamos lembrar de que o mesmo Deus que pelejou ontem ainda continua ao nosso lado. É uma das promessas de Jesus depois que ele ressuscitou. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Evangelho segundo Mateus nos apresenta o Emanuel, o Deus conosco, e termina com ele mesmo dizendo: eis que eu estou convosco. Agarre-se firmemente a essa promessa. Deus está conosco no poder do Espírito Santo que em nós habita. Ele não nos visita, ele fez morada em nós. Continuando com os tópicos da lição de hoje, vamos aprender que o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força, conforme registra o profeta Zacarias, capítulo 4, 6, que diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, ele estava com suas vestes manchadas. Zacarias diz isso. E este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante dos problemas causados pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma consciência pura, como nos ensina nosso amado irmão Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 9. A Bíblia de Estudo Pentecostal nos oferece o seguinte comentário: nem o poderio militar, nem o político, nem as forças humanas poderão efetivar a obra de Deus.
só conseguiremos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus iniciou o seu ministério no poder do Espírito Santo. A igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes para cumprir a grande comissão. Somente se o Espírito Santo governar e capacitar a nossa vida é que poderemos cumprir a vontade de Deus. É por isso que Jesus batiza seus discípulos no Espírito Santo. É por isso que o pentecostalismo clássico continua afirmando que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para o ministério, para a obra do Senhor. E então, o terceiro tópico de nossa lição sintetiza a verdade de que os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo. E com isso, podemos passar para o quarto e último tópico, cujo título é A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Em primeiro lugar, nós vemos a tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar que o Deus do céu estava ao lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava o seu Deus? Por vezes, as circunstâncias nos levam a acreditar que Deus nos abandonou. A fé vacila, a tristeza nos abate. É exatamente nesse momento que você precisa se lembrar: Deus está contigo. Ele é poderoso. Quando nos entristecemos, os inimigos da obra do Senhor se alegram. É assim hoje. Foi assim naquela época. A lição nos mostra a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus se regozijavam grandemente. Certamente os conselheiros foram até parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, a alegria dos ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus, que haviam prendido Sansão, terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, e os seus problemas se agravaram. Mas a lição ainda nos apresenta o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo, em nome de Jesus. Ao lermos o capítulo 1 do profeta Ageu, que é contemporâneo de Esdras, Neemias e Zacarias, nós constatamos que alguns se conformaram, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus em reconstruir o templo em Jerusalém. Ageu, capítulo 1, verso 2, diz: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É fácil acreditar que Deus não está conosco na dificuldade e tentar desistir. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a obra de Deus. Ainda em Ageu 1, verso 6 diz: Semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Outros ainda aproveitaram a interrupção da obra para dedicarem-se às suas próprias casas. É o que diz Ageu 1, verso 9. Olhastes para muito,
mas eis que alcançastes pouco. E este povo, quando o trouxestes para casa, e eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar e ser construído. Mas a realidade é que a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Prezados, antes de concluirmos a lição de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações. A Bíblia nos ensina que naquele momento da história de Israel, Deus cumpre o que havia prometido por meio de seus profetas e traz o povo de volta à terra prometida. Eles são incumbidos da gloriosa tarefa de reedificar o templo em Jerusalém. Para isso, Deus moveu até o coração de Ciro, um rei do Império da Pérsia. Na lição de hoje, ela quer nos ensinar ou lembrar de uma realidade que, na verdade, todos os genuínos servos do Senhor já sabem. Sempre, mas sempre que o povo de Deus se dedica ao serviço do reino, enfrenta oposições. Naquele tempo, foram os samaritanos. Ao longo da história, a Igreja do Senhor Jesus sempre sofreu perseguições. Atualmente, cristãos, discípulos e discípulas são perseguidos pelo comunismo ou por grandes grupos radicais de outras religiões, como aquela idosa que perdeu seu auxílio de R$ 150 na China, simplesmente por se recusar a retirar os símbolos cristãos de sua casa. Ou centenas de outros cristãos que são martirizados em países extremistas. Mas fica aqui um alerta: nem todas as nossas lutas são resultado de perseguição por causa do reino. Por vezes, passamos por circunstâncias difíceis, por decisões erradas tomadas no passado, ou atitudes equivocadas no presente. Muitas vezes, passamos por circunstâncias difíceis simplesmente porque vivemos num mundo caído e dominado pelo pecado, e todos, independentemente de credo ou religião, passam por dificuldades. Como já disse antes, é preciso discernir aquilo que realmente se trata de perseguição em decorrência de nosso serviço a Deus. Não espere que seja fácil levar uma vida cristã comprometida. Enfrentaremos persistente oposição, mas também superaremos se permanecermos fiéis. A proclamação do crente moderno que somente Cristo salva e a nossa recusa em diluir essa mensagem também levantam hostilidades. Mas também devemos ser verdadeiros ao que Deus está fazendo através do Evangelho e afirmar a singularidade da mensagem cristã em um mundo que ainda acredita que qualquer caminho leva a Deus. Quando esse for o seu caso, saiba, um cristianismo que promete uma vida fácil e materialmente próspera, como se vivêssemos uma redoma inatingível, um paraíso na terra, não está sendo fiel aos ensinamentos de Cristo e dos santos apóstolos registrados na palavra de Deus. Jesus foi perseguido, seus apóstolos também. No início da igreja, cristãos eram mortos por causa do testemunho de Cristo. Lembre-se de que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Todos sabemos que quando a igreja se aliou ao Estado nos tempos de Constantino,
as perseguições externas quase desapareceram, mas a igreja foi minada a partir de dentro de si mesma. No meio da igreja, surgiram pessoas que atrapalharam e ainda atrapalham a obra de Cristo. Atrapalharam e ainda atrapalham o anúncio do verdadeiro evangelho. Precisamos urgentemente lembrar que não somos apartidários, mas nossos propósitos, enquanto povo de Deus, não diz respeito às coisas desse mundo. Aqueles que dificultam uma boa obra e debilitam os que estão comprometidos com ela, deverão avaliar a que Senhor servem. Nós, ao contrário, todas as vezes que estivermos fazendo a vontade de Deus, precisamos lembrar de que, disse Jesus, no mundo tereis aflições. Jesus disse, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Tudo o que foi dito aconteceu, de uma forma ou de outra, com cada um dos apóstolos. Mas Jesus conclui, o próprio Cristo diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bem-aventurados, ou seja, felizes, felicíssimos, sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados, felizes, felicíssimos, exultai e alegrai-vos. É assim que Cristo ensina. A felicidade, segundo Jesus, não tem nada a ver com a felicidade segundo o mundo. Não está naquilo que temos, mas naquilo que somos em Cristo. Conta-se que no funeral de Henry Ford, de tanto insistirem ao responsável pelo testamento o que ele havia deixado, o homem olha para o caixão, aponta para Ford e diz, vejam, ele não está levando nada, ele deixou tudo. Tudo aqui é passageiro, mas a salvação eterna, já experimentada aqui, nos aguarda no mundo vindouro, se permanecermos fiéis a Deus. Logo, estaremos todos juntos no reino dos céus. Maranata. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde o vosso coração. Que Ele te abençoe e até um próximo encontro, se Deus permitir.